Olá, seja muito bem-vinda a este novo episódio. No episódio de hoje quero fazer uma partilha bastante pessoal contigo, que é como foi esta passagem de episódios de compulsão alimentar para momentos de fome emocional. E era bom que eu te dissesse aqui alguma poção mágica. Eu vou-te aqui dar a minha história e cada história é uma história, mas este é o caminho: é sair de momentos de episódio de compulsão alimentar, passo a passo, honrando cada dia do processo, para momentos de fome emocional. E quando estás a ter esses momentos de fome emocional, começas a compreender cada vez mais, com este autoconhecimento que vais fazendo pelo teu caminho, que já não estás com episódios de compulsão alimentar. E claro, com todos os ingredientes importantes para ter em conta nesta caminhada, que eu já tantas vezes falei e referi, da celebração, do foco e da presença no aqui e no agora, na presença nas refeições, na presença para contigo e para com o teu corpo. E lá está. Eu hoje vou falar aqui da minha própria experiência, daquilo que eu comecei a vivenciar e a sentir em 2016. E foi muito gratificante fazer esta caminhada, eu já partilhei convosco várias vezes, e o que eu hoje aqui quero falar e muito valorizar para convosco é: reflete cada vez que tiveres uma recaída, e eu coloco sempre recaídas entre aspas, porque as recaídas são momentos sempre de aprendizagem e elas fazem parte do caminho. Quanto mais assim nós aceitamos que elas fazem parte da nossa caminhada, fazem parte do aprofundamento, do aprofundar, de conhecer cada vez mais o teu eu, mais fácil e mais leve é esta caminhada, porque já estás à espera que elas aconteçam. Então não estás ali a evitar a todo custo que elas voltem a acontecer, com medo que elas aconteçam, porque elas vão acontecer, porque faz parte do teu eu e foi algo que te acompanhou durante muitos anos, na maioria das vezes. Não é por acaso, e eu digo isto muitas vezes, não é por acaso que tu tens compulsão alimentar, não é por acaso, tem um porquê, tem uma razão, ou várias razões, muitas das vezes são várias. E então, falando aqui mais no meu caso, em 2016 eu comecei então esta jornada e a primeira das coisas que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi aceitar que sofria de compulsão alimentar, porque para mim até foi, digamos que um alívio, ok? E alívio também entre aspas, porque eu já estava farta de achar que não tinha força de vontade, eu já estava farta de achar que não tinha solução, que apesar de olhar ao espelho e não me sentir, não me reconhecer, saber que eu podia e tinha capacidade dentro de mim de transformar a minha vida. E quando, claro, quando eu comecei esta jornada, ainda estava eu a falar aqui de algo muito físico, ainda estava muito no mindset de se eu emagrecer vou ser feliz. E está tudo certo. É preciso é que comeces a trabalhar, é que comeces a dar os passos. E, claro, o porquê, trabalhei-o logo muito a seguir, digamos que no dia a seguir, de descobrir que sofria de compulsão alimentar, porque era uma das coisas fundamentais a trabalhar no livro que eu comecei a ler de Como Vencer a Compulsão Alimentar, era qual é o teu porquê? Qual é o teu porquê? E então eu comecei a explorar esse meu porquê. E quando eu percebi que o meu porquê, quando eu tomei consciência que eu tinha aqui um porquê muito forte, mas mais pelos outros do que por mim própria, comecei logo a trabalhar nisso. Não, o porquê tem que ser por mim. Eu quero transformar a minha vida, eu quero vencer a compulsão alimentar por mim. Os outros será sempre uma consequência. Tudo o resto será uma consequência, mas eu quero vencer por mim e para mim. Claro que me comparava imenso ainda com os outros na altura. Claro que fazia todas as outras coisas que não me ajudavam a vencer a compulsão alimentar. Então foi conhecendo e reconhecendo todos os passos que eu fazia que me faziam mal, um deles era comparar-me constantemente com os outros, foi tornando consciente tudo isso que comecei a conseguir agir proativamente para alterar todos esses padrões que eu tinha como hábitos,
tudo isso que eu fazia de forma automática, sem me aperceber do quão mau era para mim, que eu comecei a conseguir ter mais consciência dos meus episódios de compulsão alimentar, mais consciência de porquê de ter esses episódios de compulsão alimentar e passo a passo, quanto mais eu os aceitava, quanto mais eu estava presente para quando eles estavam a acontecer, mais eu conseguia ter rédeas, ou seja, tomar as rédeas desses episódios. Às vezes pará-los, outras vezes, no fim de acontecerem, analisar, permitir-me escrever sobre isso, com menos raiva, menos culpa, cada vez menos raiva e menos culpa deles terem acontecido, ou seja, cada vez colocando-lhes menos peso e aceitando que assim tinha sido e percebendo, ok, o que é que aconteceu? Como é que eu me estava a sentir? Quais eram as alterações no meu corpo? Era a ansiedade? Estava ansiosa? Estava expectante por algo que fosse acontecer? Queria controlar determinada situação? E assim ia explorando passo a passo. Isto tudo para dizer que não existe um dia em que tu passas de episódios de compulsão alimentar para momentos de fome emocional. É um caminho, é um progresso. E quanto mais tu te permites fluir com o caminho, estando cada vez mais presente no dia de hoje, presente para ti, presente para as tuas dores, presente para as tuas dúvidas, presente para os teus medos, mais poder tu tens, tanto nos episódios de compulsão alimentar, como nos momentos de fome emocional. E foi assim que aconteceu, de uma forma progressiva. Quanto mais eu continuava, porque eu escrevia todos os dias sobre mim, eu falava comigo própria todos os dias, coisa que eu nunca fazia antes, ou seja, não é nunca, não fazia da forma como estava a fazer, desde o momento que descobri e que percebi que existiam muitas coisas que eram precisas ser olhadas e trabalhadas sobre mim. Então, a partir desse momento, em 2016, em que eu tomei consciência que sofria de compulsão alimentar, em que eu comecei a escrever todos os dias, progressivamente, cada vez mais tinha, de alguma forma, não gosto de chamar controle, mas tinha mais consciência do que é que estava a acontecer no meu mundo interior. Então, tendo mais consciência do que é que estava a acontecer no meu mundo interior, mais capacidade eu tinha no meu mundo exterior para não me ir anestesiar com a comida ou não me ir regular com a comida. E às vezes também ia de forma consciente e estava tudo bem. Ou seja, não resistia para com essa situação. Porque eu sempre aliei muito a minha recuperação da compulsão alimentar com o prazer. Isso foi algo que acompanhou esta jornada. Tanto que eu digo tantas vezes, nós podemos, e é uma das formas de alguma forma, ter prazer na nossa vida é através da comida. É uma das formas que temos para aumentar a dose de prazer diária da nossa vida. Então, existem momentos em que eu vou buscar algum prazer à comida e está tudo bem. E ter essa consciência e essa leveza, desde que seja em equilíbrio, desde que não seja algo nem constante, lá está, nem totalmente fora do nosso controlo, sem estarmos a perceber muito bem porque é que queremos comer tanto. Se for algo tranquilo, equilibrado, com leveza, está tudo bem. E saber que eu estou a ter um momento, um episódio de fome emocional, preciso e quero especificamente chocolate. Colocar leveza nisso e não pensar, pronto, já estou a ter um episódio de compulsão alimentar. Não. É um momento de fome emocional. É completamente diferente. É consciente, tu sabes o que é que está a acontecer e porquê é que está a acontecer. Às vezes nem sabemos muito bem o que é que está a acontecer, precisamos de trocar ideias com alguém, perceber, ok, o que é que aconteceu no meu dia? Podes-me ajudar aqui a ter alguma clareza? E lá está. Usar o teu grupo de influência, o grupo das pessoas que tu sabes que não te vão julgar. E é isto que eu quero aqui reforçar. É um caminho, é um passo a passo. E não é um dia em que tu chegas e passas de episódios de compulsão alimentar para momentos de fome emocional. Não, é gradualmente.
é uma caminhada. Eu continuo e continuarei a trabalhar este tema da fome emocional em mim e acredito que será uma jornada contínua, porque também, na verdade, acredito que quem teve ao longo da sua vida a comida como tantas vezes a única forma de gerir as suas emoções, ela será e fará sempre parte de uma das formas que tu tenhas que eu tenho para regular as minhas emoções. E quanto mais consciência e aceitação tenho disso, mais leveza trago à caminhada e menos peso coloco em cada uma das minhas escolhas alimentares. Isto tudo para dizer que é um caminho, é um processo em que tu, quanto mais aceitas, mais leveza trazes, mais consciência tens dos porquês de te quereres anestesiar ou, de outra forma, regular com as emoções, automaticamente, passo a passo, irás ter cada vez mais consciência das tuas escolhas, percebendo também que estão aqui muitas crenças alimentares associadas à forma e à relação que tens com a comida ao dia de hoje, crenças essas que podes trazer de tantas e tantas dietas tentadas e o facto de ter uma relação mais desafiante com a comida e ainda por cima ela também ser uma das formas que tu usas para te regulares, as duas coisas juntas podem fazer aqui um mix muito destrutivo a nível mental, acima de tudo. Porque, por um lado, tu queres emagrecer, por outro lado, tu também queres te regular e tantas vezes de forma inconsciente, ou mesmo que seja já consciente com a comida. Por isso, é preciso existir aqui mesmo um caminho a fazer-se de leveza e tranquilidade com a comida, trabalhando as tais crenças alimentares cada vez mais, tendo consciência delas. O meu set, desculpem. Deve ter visto algum gato. Então não se dá muito bem com gatos. Lá está, teve uma experiência, só fazendo aqui um parênteses, e quando nós começamos a observar a natureza, os instintos, quanto mais percebemos também de nós e da nossa história. O Seth, assim que chegou aqui a esta casa, teve uma má experiência com o gato. Okay? Ele queria brincar com o gato, queria ele interagisse com ele e o gato deu-lhe uma patada. Ele era pequenino, o gato era adulto, ou seja, o gato era maior que ele, e ele ficou com um ressentimento, uma raiva pelos gatos todos. Então, isto tudo para dizer que existem muitos mecanismos automáticos, trazendo aqui também esta parte automática dos instintos para nós, enquanto seres humanos, que também temos essa parte, percebendo que muitos dos porquês de nos regularmos, autorregularmos com a comida têm a ver com mecanismos de segurança, de proteção automáticos que criámos na infância. Peço aqui também alguma abertura para compreenderem este paralelismo que eu fiz, mas na verdade o que eu quero dizer é que quanto mais tu te conheces e percebes que também tens um lado instintivo, animal dentro de ti, mais conhecimento tens sobre aquilo que está a acontecer no aqui e no agora. E volto a focar a importância de nos remetermos cada vez mais e termos cada vez mais poder de estar no agora e compreender, ok, eu estou com um bloqueio, estou com uma ansiedade, estou com um medo, estou a ficar com vontade de ir comer, de ir comer algo. E isto estamos a falar de fome emocional. Quero algo específico, quero batatas fritas ou quero algo crocante, porque a crocância também de alguma forma, me tranquiliza. Quanto mais atenta estás a estas subtilezas, mais tens poder do teu lado, né? Não é? De autoconhecimento, poder de ação, ou seja, cada vez mais teres ações conscientes do porquê, porque é essa e será sempre essa a saída para os ciclos desgastantes, para os bloqueios, é agirmos com o coração, sabendo que queremos o melhor para nós, cada vez mais, que queremos respeitar o nosso ser, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas verdades. Esse será sempre o caminho
para a tua libertação, para a tua cura, para a tua passagem de episódios de compulsão para momentos de fome emocional. Isto tudo para dizer que levas essa bagagem para a vida, estás cada vez mais consciente do teu eu, e os momentos de fome emocional serão cada vez mais leves de alguma forma tranquilos, com leveza na tua vida, sabes que fazem parte de ti e que está tudo bem, faz parte da tua história, do teu ser, que tem um propósito, tiveram um propósito, e fazes assim as pazes com o teu passado, as pazes contigo própria e acolhes-te cada vez mais e de alguma forma ficas mais inteira dentro de ti, porque sabes e tens consciência cada vez mais de todas essas partes, de todas dessas sombras, entre aspas, fazem parte de ti, da pessoa única que és no aqui e no agora, e no caminho que estás a fazer cada vez mais para a tua melhor versão. Então, esta é a partilha que eu quero fazer aqui contigo, que é a fome emocional acompanha-te com leveza para o resto da vida e está tudo bem, porque nós somos seres imperfeitos e se fôssemos perfeitos também já não estaríamos aqui neste plano. Somos seres imperfeitos que vamos passo a passo, cada vez mais com leveza e tranquilidade, cada vez com mais amor e respeito, trabalhando esta questão da fome emocional depois de uma forma muito mais leve e amorosa por nós, respeitando o momento atual em que estamos a viver, percebendo, falando connosco como sendo a minha melhor amiga e não a minha pior inimiga e castradora, porque isso já foi aquilo que fiz tantas e tantas vezes. Então é cultivar cada vez mais esse diálogo interno de seres a tua melhor amiga. E eu quero partilhar também algo muito especial contigo que já estava aqui a sentir há algum tempo, até porque tenho tido cada vez mais pessoas que também me pedem isso, que é reuniões, encontros em grupo. E além dos retiros, vou relançar de uma forma diferente o Clube Vencer a Compulsão Alimentar, onde vamos reunir pelo menos 2 vezes por mês, onde vamos, em cada reunião, ter um tema diferente. Aliás, todos os meses teremos uma sessão dedicada a emoções, a uma emoção em específico. A outra sessão será muito mais mental, digamos que mais objetiva, mais racional. E será assim dividido o Clube Vencer a Compulsão Alimentar, 2 encontros mensais, um emocional, outro mental, com ao longo do mês partilhas, comunidade e muito mais outras coisas que eu irei partilhar. A data de lançamento será em breve, mas já ficam aqui a saber que vai regressar o Clube Vencer a Compulsão Alimentar. Estou aqui a tratar das últimas questões logísticas, a nível da plataforma, a nível de mais uns pormenores que eu quero afinar para então divulgar a data e a forma como irá decorrer aqui o Clube Vencer a Compulsão Alimentar. Um grande beijinho e comenta comigo o que achaste deste episódio, o que fez sentido para ti. Podes-me enviar mensagem pelo Instagram, vou deixar aqui em baixo o link para ele, se ainda não me segues por lá. Muito obrigada por ter estado disponível para saber mais sobre este tema, por ter estado aqui a ouvir-me. Um grande abraço e até ao próximo episódio.